Agora, gente, a Secretaria de Saúde do Estado divulgou que no ano passado, quase 16 mil pessoas internaram por doenças respiratórias e mais de 9 mil foram justamente no período do outono. Nós então convidamos o subsecretário de Estado de Regulação do Acesso em Saúde, o Gleison Barbosa, mais conhecido como Kim, para falar sobre o assunto. Boa noite. Quais são as principais doenças que preocupam muito para que as pessoas possam prevenir, né, e não precisar internar? Boa noite. Boa noite, Isabela. Boa noite a todos. As principais doenças, vírus circulando hoje no Espírito Santo, são os vírus essenciais respiratórios, que mais acometem as crianças e idosos também, bem como as influenzas de todos os tipos e a própria Covid. Então, são os vírus que estão mais circulando hoje no estado do Espírito Santo, que nesse período, lamentavelmente, aumenta o número de internação e a ocupação dos nossos hospitais, seja ele hospital de perfil adulto e pediátrico também, Isabela. A gente destaca, inclusive, que nós estamos no período até de vacinação de gripe, né, subsecretário? Ou seja, há vacina disponível, né, para os grupos prioritários, mas é importante falar que às vezes a influenza pode ser essa porta de entrada para uma doença mais grave, né? Exatamente, ela inicia com sintoma gripal, alguns pacientes precisam de internação e nas internações tem as suas complicações. Esse período do ano é um período muito crítico para isso, por isso que todo o cuidado ele tem que ser feito, né? Tendo sintoma gripal, procurar a unidade de saúde, né? A unidade de saúde mais próxima da sua residência para poder fazer os devidos tratamentos e evitar uma possível internação. E eu faço um destaque importante que o governo do estado, né, através do nosso governador Renato Casagrande, fez um investimento importante na rede hospitalar do Espírito Santo, principalmente na pós-pandemia, que ficou como legado essa ampliação de leito hospitalar. E não foi diferente na pediatria. Então nós ampliamos leitos pediátricos em todas as regiões de saúde do nosso estado do Espírito Santo, para poder dar um melhor tempo-resposta e atender melhor toda a sociedade capixaba. A gente traz aqui esses dados de internação, gente, mas o alerta aqui é para evitar esse tipo de situação. Ninguém quer baixar o hospital, né, acabar ficando internado, podendo se agravar numa situação de saúde. Então, por isso que a gente traz esse dado, gente, porque 60% das internações em todo o ano por conta de doenças respiratórias é um número até alto, não é isso? É altíssimo e, inclusive, isso é histórico no estado do Espírito Santo nesses mesmos períodos quando se trata de anos anteriores. E é por isso, Isabela, que a gente precisa combater. Né? E como que a gente combate a gripe? Né? Primeiro com boa higiene, higienização das mãos, né? E principalmente a maior prevenção da gripe se chama vacinação. Através da vacinação anual é que a gente consegue prevenir a gripe e os seus sintomas mais graves, consequentemente evitando internação hospitalares. Porque a gripe, gente, depois pode virar, né, uma pneumonia, pode ter uma bronquite, uma bronquiolite, não é isso? São todas essas doenças respiratórias, que às vezes a gente só fala alguma coisa assim, a pessoa não está atenta na doença em si, que pode se tornar mais grave, né? Exatamente, aí nós temos aquelas pessoas que já têm um diagnóstico de doença crônica, como uma bronquite, né, que é um facilitador para ter uma internação hospitalar. Então ela tem as suas complicações e o que é mais importante que a prevenção e a vacinação. E é importante destacar que nós recebemos já do Ministério da Saúde 408 mil doses de vacina, onde nós já distribuímos para todos os municípios do estado do Espírito Santo, desde o final de semana passado que eles já começaram a vacinação. E oficialmente, né, pelo Ministério da Saúde, dia 7, tem uma campanha a nível nacional. Mas o Espírito Santo fez o seu dever de casa já antecipando a nossa campanha de vacinação. Perfeito. Então tá aí o alerta, todo mundo já sabe como prevenir, tem como vacinar. Muito obrigada, viu, pela sua presença aqui. Obrigado, Isabela, nós que agradecemos. Obrigada.